Olá, amados, graça e paz. Nós sabemos que diante de toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo todo, isso tem tentado trazer para as nossas vidas e tem tentado nos colocar debaixo de medo e de tantas outras coisas ruins para nós. E nós temos aprendido esses dias, de acordo com esse livro de Tony Cook, a estarmos acima de todas essas coisas, experimentando uma vida elevada. E aqui ele fala a respeito de alguns princípios da palavra de Deus que nós precisamos nos colocar debaixo, para que Deus nos coloque acima de todas essas dificuldades, de todos esses sentimentos e tudo que nós temos vivido durante esse tempo. E uma outra coisa, que é o que nós vamos ver hoje, que nós, como princípio da palavra, precisamos nos colocar debaixo, é nos colocar debaixo de autoridade. Amém? Isso é algo bíblico, isso é algo que nós vemos durante toda a Bíblia, principalmente lá no Novo Testamento, é muito falado. O próprio Pedro, ele falou que pessoas que desprezam a autoridade são pessoas orgulhosas e arrogantes. E nós vemos lá no livro de Romanos, capítulo 13, Paulo falando e advertindo os cristãos a se submeterem às autoridades governantes e dedicarem respeito e honra aos que ocupam posições de autoridade. Então, é importante a gente se lembrar que nós fazemos parte do reino de Deus. E no reino de Deus, as coisas funcionam dentro das diretrizes e dos princípios de autoridade. Quando a gente se alinha, ou quando nós nos alinhamos com o sistema de Deus, o resultado são as bênçãos. Amém? E nós desfrutamos de tempos de paz, tempos de prosperidade, de vida abundante e vida plena. Nós precisamos entender que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então nós vivemos dentro desses princípios do reino de Deus. Não tem como a gente querer viver no reino de Deus ainda vivendo com os princípios do mundo. Amém? E nós vemos um exemplo maravilhoso aqui em Mateus, capítulo 8, a respeito do centurião. Quando ele chega para Jesus e ele diz, manda só uma palavra, eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Manda só uma palavra e o meu servo vai ser curado. E ele complementa dizendo, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, eu digo a este vai, ele vai, àquele vem e ele vem. E ao meu servo faz isso e ele faz. E Jesus respondeu, Jesus curou aquele servo dele em resposta a essa fé desse centurião. Amém? Porque Jesus ficou maravilhado com a fé desse centurião, porque ela estava ligada ao entendimento do centurião a respeito de autoridade. Amém? Sempre quando nós nos alinhamos com a autoridade, estamos numa posição muito melhor para vermos as bênçãos de Deus fluírem e operarem nas nossas vidas. Então, uma outra maneira de nós sermos elevados ou colocados acima de toda e qualquer dificuldade, situação e circunstância é quando nós respeitamos e honramos as autoridades espirituais que foram designadas para declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Lá em Hebreus, fala o seguinte, sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Aqueles que têm pastores sábios, declarando a palavra de Deus com exatidão e de forma amorosa sobre sua vida, são pessoas verdadeiramente abençoadas. Ele fala aqui no livro. Somos levantados por Deus quando recebemos a palavra de Deus de líderes piedosos. Nós precisamos ser gratos a Deus, nós que estamos debaixo de uma autoridade, de um pastor, de um líder, e nos submetemos a essa autoridade. Precisamos entender que estamos sendo levantados por Deus e estamos abertos para desfrutar das bênçãos de Deus que vêm diante da submissão às autoridades. Algumas pessoas, elas são rebeldes, elas não conseguem se submeter a nenhum tipo de autoridade. E a Bíblia diz
que quando nós resistimos à autoridade, nós estamos resistindo o próprio Deus. E o que acontece em resultado de resistir a Deus, quando nós resistimos às autoridades? A Bíblia diz que nós estamos trazendo condenação sobre as nossas próprias vidas. Não é isso que Deus tem para nós. Deus nos instrui a gente se colocar debaixo desse lugar de proteção, de bênção, que é estar debaixo da autoridade. Nós vemos, né, agora nós estamos vivendo as autoridades determinando, falando coisas, dando ordens, e nós também precisamos nos submeter às nossas autoridades governamentais. Amém? Vamos ter bênção da parte de Deus. Vamos colher as bênçãos e não condenação. O orgulho e a rebelião fazem com que as pessoas entrem em divergência com todo tipo de autoridade. E orgulho e rebelião somos nós que temos que dominar e nos colocar debaixo de autoridade. Sabem que esse tipo de submissão a todas as autoridades, sejam elas governamentais, sejam elas cristãs, não vai trazer de jeito nenhum tipo de cativeiro para as nossas vidas. Pelo contrário, em vez disso, ela vai trazer bênção para as nossas vidas. Permanecer debaixo de autoridade ajuda a nos colocar em posição superior na vida. Amém? Permanecer debaixo de autoridade faz com que Deus nos coloque acima do medo e de tudo aquilo que está querendo vir ou estar vindo contra as nossas vidas. Vamos submeter às autoridades. A Bíblia manda a gente resistir ao diabo, as autoridades não. Que Deus nos abençoe.